Estamos aqui Bom, para te dizer ouvir. que é uma Inaugurando. alegria, um prazer, uma alegria e uma honra estar inaugurando essa iniciativa fundamental para o debate político, que é exatamente essa discussão de temas que são absolutamente relevantes e que nós precisamos despertar, né, os corações e as mentes das pessoas para que a gente veja a gravidade da situação em que nós estamos hoje no Brasil, né? Ou seja, então nós não estamos numa eleição normal, as instituições não funcionam como fazem crer alguns representantes dessas instituições que inclusive contribuíram para levar o país à situação em que está. Então nós temos uma crise institucional, uma crise da democracia, e essas eleições ela tem exatamente esse contorno, né? É uma discussão de democracia versus barbárie, ou seja, fora da democracia nós só temos barbárie, retrocesso e muitas perdas de direitos e agravamento da miséria, agravamento da subordinação do país aos países capitalistas centrais. Enfim, o quadro é um quadro de encarar exatamente esse desafio histórico. Nós estamos vivendo um desafio histórico, da magnitude que a história vai registrar como algo realmente que é importante fazer uma inflexão a uma tendência, que é uma tendência que tem componentes nacionais e componentes internacionais, de crise da democracia, chamada democracia liberal, né? Que é um fenômeno internacional. Nós tivemos agora na França um episódio que comprova isso, né? Nós estamos entre a extrema-direita e o centro-liberal, centro-direita. A esquerda teve um crescimento lá, mas um crescimento que não gabaritou no sentido de disputar o segundo turno. Mas a França reflete muito os dilemas que nós temos no Brasil. São claro, diferentes, mas que há pontos de semelhanças muito evidentes exatamente para ilustrar o desafio que nós temos pela frente. O fascismo está aí, né? É um fenômeno global, né? O neoliberalismo, na verdade, é a mãe, né? É a matriz do fascismo contemporâneo, e a gente precisa discutir isso e entender todas as suas determinações e implicações. João, legal assim, você fazer esse preâmbulo em cima geral. Antes de começar, a gente estava falando aqui, você estava chamando a atenção dos recortes que a gente pode abordar esse tema, o tema da questão da democracia. A gente estava batendo um papo aqui sobre os últimos 60 anos do Brasil, como é que foi essa luta para reconquistar a democracia, mesmo essa ideia da democracia representativa. E tem muita gente que pensa que democracia é só eleição, né? E como é que as forças, digamos assim, produtivas, né, a evolução do capitalismo, como é que se foi conformando um conjunto de ações que desencadearam no Brasil a resistência que as lutas sociais tiveram com o fim da ditadura e a implementação desse novo modelo que estava no mundo. A gente estava falando aqui da questão do neoliberalismo tardio no Brasil, e eu acho que está vivendo um pouco isso, né, João? O que significou a Constituição de 88 na consolidação, digamos assim, de pilares da democracia no Brasil, né, um acúmulo de forças daquele momento, e o que isso aí está sendo discutido? Deu a sua visão assim para nós desses últimos momentos, eu acho que era muito importante, né, Dilma? Isso, porque a gente nem bem viveu a redemocratização, né? A gente já volta para um caos. Então, como é que acontece isso, né? Essas questões todas, elas têm uma profundidade muito grande que dariam muito tempo para a gente discutir. Então eu vou tentar aqui fazer só remissões rápidas às questões, né? Porque não dá para fazer essa discussão assim numa frase, né? Então, mas eu acho que é importante a gente recuperar um pouco as dificuldades que existem numa sociedade com as características da sociedade brasileira para a construção da democracia. Ou seja, há problemas estruturais na história do desenvolvimento do capitalismo no Brasil que explicam a dificuldade em você alcançar um nível de universalização de direitos individuais, direitos políticos e direitos sociais que vão configurar algo que você já alcançou em alguns países capitalistas desenvolvidos. Então, eu acho que a principal dificuldade, a principal razão nós temos um trauma de nascimento, né? Quer dizer, quando o Brasil surge como país, como colônia portuguesa,
nós criamos um tipo de organização econômica e política que está na matriz das dificuldades estruturais, né? Então, só para falar rapidamente sobre isso, nós constituímos aqui uma colônia de exploração, né? E eu gosto sempre de usar uma contraposição entre colônia de exploração e colônia de povoamento. Não significa que só tenham esses dois tipos de colônia, mas é para ilustrar o argumento. Então, quando você teve uma colônia de exploração, o que é que aconteceu? Os europeus vinham para aquele lugar para encontrar riqueza e levar o máximo de riqueza no menor curto de espaço de tempo possível. Então, há um caráter predatório na ocupação do território. E aí você dizima as populações originárias, você faz o tráfico do trabalho dos africanos escravizados para o Brasil, e você tem em contraposição o que a gente chama de colônia de povoamento. Na colônia de povoamento, só para você dar um exemplo de algumas colônias de povoamento, você tem os Estados Unidos, é uma colônia de povoamento, o Canadá é uma colônia de povoamento, a Austrália é uma colônia de povoamento, a Nova Zelândia é uma colônia de povoamento. O que é que acontece de diferente? Os europeus vão para lá para se fixarem, ou seja, levam as suas famílias e criam um projeto de país, ou seja, então as pessoas pensam em várias gerações, então as instituições criadas não têm esse caráter predatório. É capitalismo também? É, mas a lógica capitalista é diferente. Você estimula o acesso, há uma ampliação das possibilidades de todos os indivíduos de se inserirem produtivamente e passarem a usufruir de direitos políticos e sociais. Então é mais fácil você constituir uma sociedade com traços onde a ideia de direito se universaliza e você tem uma democracia. No Brasil não. O que é que acontece? Essa colônia de exploração, ela é feita com base em dois pilares: o latifúndio e o trabalho escravo. Olha, o latifúndio do trabalho escravo significa exatamente o quê? Que não há povo no Brasil. O Brasil é fundado como país, o Estado vem primeiro do que o povo, então você tem o trabalhador, quem produz a riqueza, não é visto como portador de direitos. Ora, se você não vê no outro uma pessoa igual a você, então você vai ter uma assimetria estrutural que vai dificultar enormemente a universalização de direitos. Então o que é que acontece? Você tem, além disso, uma elite que tem vergonha do país, que tem vergonha do seu povo. É um misto de vergonha e de medo. Tá certo? Ela explora de tal maneira a população que toda e qualquer iniciativa ao longo da história é reprimida violentamente. Então é isso que alguns teóricos chamam de capitalismo dependente, né? Então você cria um capitalismo dependente, o quê? Você tem que produzir aqui uma riqueza. A taxa de exploração é maior para uma parte ser transferida para os países europeus, né, para as metrópoles, e outra parte ser dividida com os sócios menores, que é a elite local, que é a classe dominante local. Então, essa superexploração ela é acompanhada de quê? De formas autoritárias de dominação. Então, o capitalismo no Brasil é o que? Um pouco isso. A classe dominante não tem um projeto de país. O projeto dela é ser, no passado era ir para a Europa e no presente é ir para Miami, né? Com um estranho conveniência, né? Quer dizer, antes você precisava falar francês para ir para a França, ou falar inglês para ir para a Inglaterra. Agora você vai para Miami, você precisa sequer falar inglês, né? Então essa elite, né? E aqui é uma elite que tem medo do povo, que vive em fortalezas quase medievais, né? São os condomínios, não se relaciona com o povo e, consequentemente, a cultura, né, também tem uma aversão à cultura local, né? Tem vergonha do Brasil, do país, não desenvolve um projeto de país. E isso vai criar, né, um elitismo estrutural, um racismo estrutural, né, um preconceito de classe estrutural. Ora, isso vai bloquear o processo democrático, porque você não tem sociedade civil, você não tem organizações, não há um reconhecimento de que os trabalhadores, o povo, tenham direito de se organizar e ter direitos, e usufruir de direitos. E aí outro traço, né, quer dizer, a gente tem outra característica, que é o fato de que quem faz as mudanças no Brasil acontecem sem a participação popular, porque ela é sempre tá alijada do processo, e as elites sempre fazem um compromisso entre si quando há uma crise. Então, foi assim ao longo da história. E é curioso, o Brasil, diferente dos países latino-americanos,
Quem faz a independência não é um brasileiro, quem faz a independência é um português. Então, quando a gente passa do Império para a República, quem proclama a República é um monarquista. Quem faz o ingresso do Brasil na Revolução Burguesa propriamente dita, que é a chamada Revolução Burguesa, é um oligarca regional, que é Getúlio Vargas. Latifundiário. Né? Latifundiário, ou seja, então no Brasil as mudanças acontecem sem rupturas, alijando permanentemente o povo, procurando cooptar lideranças ou reprimir. A repressão ao povo, né, é a marca dominante. Isso cria uma dificuldade, porque os trabalhadores vão entrar em cena, vão se organizar, vão lutar por direitos. E aí o que é que acontece? As conquistas de direitos no Brasil são localizadas a grupos mais organizados e que ocupavam posição estratégica no processo produtivo, na estrutura produtiva. Então alguns ganham direitos, mas esses direitos não são universalizados. É aquilo que alguns teóricos chamam de cidadania regulada, cidadania. E aí quem tem direito, diante do resto do povo, o resto do povo vê o trabalhador que conquistou o direito como privilegiado. Essa é uma marca. Aí o que é que acontece? Você tem a democracia eleitoral, ela não acontece em concomitância com a democracia social e a democracia de direitos civis. Há uma desarticulação entre direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Para chegar mais perto aqui, para a gente chegar à tua resposta. Você pega o caso da ditadura militar. Né? Então, até 64, os sindicatos, na verdade, eles eram uma ponta de lança no sentido de fazer avançar o processo de democracia, de reconhecimento de direitos. Porque quando eu falo democracia, é importante dizer também outra coisa. Muita gente, a ideologia burguesa, trabalha a ideia de que capitalismo é igual à democracia e à liberdade. Isso é uma das maiores mentiras que são inculcadas de forma generalizada na população. A democracia, a burguesia, ela era liberal, mas não era democrática. Ela sempre foi contra o sufrágio, o povo votar, os trabalhadores votarem, as mulheres votarem. Então, em todos os lugares, mesmo nos países europeus, nos Estados Unidos, a conquista desses direitos foi resultado de décadas, às vezes de séculos de lutas. Né? Então, a democracia foi uma conquista dos trabalhadores da população, principalmente das classes subalternas. No Brasil isso ficou em nichos. Né? A grande maioria ficou excluída de direitos. Então, claro que a gente teve um processo de avanço, em 64 a gente teve o golpe, e a gente teve toda uma luta de resistência, né, à ditadura que culminou na Constituição de 88. E aí é uma coisa curiosa. O Brasil ele está na contramão das tendências mundiais. Enquanto no mundo, na década de 80, você tem a crise do estado de bem-estar social e o avanço da ideologia neoliberal que suprime direitos, aqui no Brasil a gente está no processo de avanço, no processo de organização da sociedade civil e da conquista de direitos. Então a gente tem a Constituição de 88, que ela está em dessintonia com o movimento geral do capital internacional. Não é por acaso que a partir de 1988, toda a luta dessa elite subalterna no Brasil, dessa caudatária, né, o sócio menor da dominação imperialista, ela é para destruir a Constituição de 88. Tá? Então a gente tem aqui um neoliberalismo que chega tardiamente. Enquanto você já tinha a ideologia dominante, o neoliberalismo era no começo dos anos 80, a ideologia dominante, aqui no final dos anos 80 a gente conquista aquilo que foi mais avançado em termos de democracia, que é exatamente o Estado, a Constituição de 88. Quer dizer, é o máximo que a gente conseguiu de avanço do ponto de vista de reconhecimento de direitos para diversos segmentos, diversos setores sociais que foram historicamente excluídos. E aí toda a luta do capital é para destruir a Constituição de 88. Essa luta teve altos e baixos. Você teve, por exemplo, teve o período de neoliberalismo dos governos Fernando Henrique, mas eles não atacaram o Estado, eles não destruíram o Estado. Ou seja, eles preservaram alguma coisa do Estado de bem-estar social que foi formalizado na Constituição de 88. Quando você tem os governos do PT, você tem uma retomada do espírito mais democrático, ou seja, uma espécie de democracia, radicalizar a democracia que estava já contida e prometida na Constituição de 88, e isso obviamente criou um problema, porque enquanto a burguesia, o capital, aliado ao capital internacional, queria destruir a Constituição de 88,
os governos do PT promoveram exatamente o que? Uma espécie de recuperação e radicalização democrática desses direitos. E aí você teve exatamente o que? Um momento que havia uma convergência de interesses, né? Mas quando houve a crise de 2008, você teve uma crise que levava a um processo de quem ia pagar a conta do prejuízo. Se o capital continuasse em aliança com o governo do PT, tinha dois riscos. O primeiro risco era fazer com que o projeto do governo do PT se consolidasse de tal maneira que fosse irreversível, se tornasse irreversível do ponto de vista institucional, pelos avanços que os governos do PT foram promovendo. Por outro lado, se você ficasse apoiando o governo, você tinha certeza que os governos do PT não iam beneficiar o capital em detrimento do trabalho e das classes populares. João, é isso aí que você está falando, que talvez nos ajuda a entender ou a explicar a questão do golpe da Dilma, principalmente. Exatamente. Exatamente. A questão de Dilma tem um outro componente. Tem um componente geopolítico. Né? Ou seja, o Brasil, pela primeira vez, né, ele consegue ter as condições materiais para se tornar uma potência de médio porte, potência regional de médio porte. A descoberta do pré-sal, né, e uma série de iniciativas para tornar o Brasil dotado de poder militar para defender o pré-sal, além da liderança que, através do protagonismo de Lula, né, fez do Brasil um país que passou a ser um interlocutor internacional, se relacionando com o mundo todo, mas constituindo os BRICS, isso ia na contramão de todos os interesses estratégicos americanos. Então o Brasil começou a ter empresas que disputavam o mercado e ganhavam concorrência de empresas americanas. Então, no governo Obama é que começa a sabotagem aos governos do PT. Ou seja, a tentativa de destruição do pré-sal, de privatização da Petrobras, isso tudo veio junto. E aí você tem uma série de tentativas para destruir o PT. O primeiro foi o mensalão. Quer dizer, o PT, uma das características do PT é que o PT construiu um capital simbólico em torno da ideia de luta contra a corrupção, ética na política. Então os caras fizeram uma campanha de mais de 10 anos, uma guerra de informação sistemática, massificada para destruir essa ideia. Então, era colocar no PT a pecha de corrupto, de corrupção. E isso era central, e foi central, para enfraquecer a reação e a resistência e deixar essas forças todas defensivas. Lula conseguiu reverter o mensalão, porque Lula foi para o enfrentamento e mobilizou a sociedade. Conseguiu reverter, ganhou o segundo mandato e conseguiu eleger Dilma. Quer dizer, claro que aí Lula consegue conduzir bem a questão da crise de 2008, mas esse pacto, né, entre os governos do PT e o PSOL é rompido. Ele rompe aí, exatamente. E aí você tem o quê? A ponte para o futuro de Temer, que expressa a retomada do projeto neoliberal de forma radicalizada, ou seja, destruir tudo que o PT avançou e mais, destruir também aquilo que estava na Constituição. Num movimento só a gente tem reforma da Previdência, perda de direito, precarização, ou seja, limite de teto. Aí você tem tudo. Aí você tem a questão do teto constitucional, que você impede que você tenha aumento de gastos em áreas fundamentais para a melhoria da qualidade de vida da população, como educação, saúde, etc. E é aí que não acontece mais povo no Brasil, né? Porque era justamente a ideia que você estava falando, que traz os povos originários. A gente está nesse mês que é o mês, né, de luta dos povos originários, e tudo isso, esse golpe, ele vai retirando o povo, porque se a nossa luta era para afirmar sujeito de direitos, né, e foi constituindo aí muitos sujeitos de direitos, muitas identidades foram surgindo aí com a ponte para o futuro, que a gente diz que é a ponte para o atraso, né, para o passado, é o contrário disso, né, você passa a ter uma retirada desses direitos que tinham sido conquistados muito recentemente, que eles não estavam consolidados, né? Aí você tem uma convergência de dois movimentos. Tem um efeito colateral que não era controlado, que foi exatamente o quê? A demonização da política, certo? Então, criou-se na população a ideia de que a política é uma coisa ruim, corrupta, só tem safado, só tem... Por quê? Porque isso deslegitimava
os partidos, deslegitimavam o governo, deslegitimavam as instituições do Congresso. E aí o que é que aconteceu? De fato a população, porque a população, a maioria da população, ela exerce a sua cidadania, a gente chama de cidadania passiva, não é cidadania ativa. Então, o que é a cidadania passiva? É você ter um título de eleitor, pagar ter sua documentação e votar. Mas você, entre uma eleição e outra, você não é ninguém. Ou seja, as políticas públicas, principalmente nos governos mais conservadores, eles não contemplam e nem mobilizam a população no sentido de fazer com que esses direitos sejam de fato respeitados e garantidos. E aí fica na população a ideia de que de fato o sistema político só beneficia os próprios políticos, não beneficia a população. E aí foi aí que entrou exatamente a antipolítica, né? O anticomunismo, que contemporaneamente é o antipetismo, junto com essa questão da desqualificação, deu espaço para quê? Destruiu os partidos de centro e de centro-direita no Brasil e criou espaço para a extrema-direita ocupar esse espaço. Um cara que sempre foi de partido fisiológico, que sempre participou de corrupção durante 30 anos, aparece como o cara que é o antissistema. Só que esse movimento é um movimento que está relacionado com o contexto internacional. João, mas antes, eu acho que é legal a gente entrar aí sobre esse movimento. O que a extrema-direita se credenciou, digamos assim, para ser o porta-voz, né, de um conjunto de anseios, e por isso teve o peso que teve. Mas eu acho que era legal, assim, antes da gente, desse caminho que você está falando, você lembrou bem a questão da Ponte para o Futuro, acho que é de 2013 ou 2004, 2014, que surge o documento, que está sendo concretizado em grande parte agora pelo governo. Não foi lançou como documento do PMDB, na época, né? Lançado nacionalmente como documento do PMDB. Temer tentou implementar algumas áreas, conseguiu fazer teto de gastos, conseguiu fazer a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, mas a destruição do Estado foi possível, está sendo feita pelo Bolsonaro, que é a questão da extrema-direita. Eu acho que era legal você falar sobre isso e a gente dar o gancho nisso aí. E aí, o que nós temos a disputar nessa questão? Eu comecei dizendo que a disputa de eleição esse ano é entre a democracia e a barbárie. Por quê? Porque Bolsonaro ele tem uma visão que ele não respeita as instituições democráticas. Ele é ostensivamente contrário. Isso é parte da ideologia e da prática política do que se chama, alguns estudiosos chamam de populismo autoritário, que é exatamente o quê? É essa ascensão da direita em escala internacional. O que é o populismo autoritário? Uma das características: você combate toda e qualquer instituição que represente interesses. Você vai construir uma situação política em que você fala diretamente para o povo, sem instituições para mediarem um conflito. Porque a política moderna é fundamentalmente mediação de conflitos e discussão desses conflitos, das melhores alternativas de solução para esses conflitos. Aí quando você critica o Congresso, quando você critica o STF, quando você critica as universidades, quando você critica a ciência, você está criticando toda e qualquer forma alternativa de você exatamente de você criar uma outra narrativa que contraria o discurso do dono do poder. Ou seja, ele quer ser o poder absoluto, ele quer exercer o poder de forma ditatorial. Então, quer dizer, não nos enganemos, Bolsonaro não é não é uma pessoa desequilibrada, não é um translocado. Não é um translocado. Está tudo planejado. Ele faz parte de um projeto político e por trás tem forças políticas nacionais e internacionais. Então a gente tem que ter clareza disso. Por isso que é importante o movimento que Lula fez no sentido de constituir uma frente ampla democrática agora, no primeiro turno. Por quê? Porque você tem que esvaziar toda e qualquer possibilidade de que a direita ela consiga ter legitimidade política para disputar o poder e governar, continuar governando, porque isso será, entendeu, um desastre assim radical. A gente não tem ideia do que significa um segundo governo Bolsonaro. Tá? É a instauração de um Estado que a gente chama de Estado robesiano, ou seja, onde todos um contra o outro.
Quando você defende o armamento da população, é porque você, na verdade, está defendendo que o Estado não tem que regular os conflitos. As instituições não têm que regular, quem tem mais força. Não tem mais mediador, né? Não tem mais mediação, não tem mais mediação de conflito, de interesse. Por isso, João, acho que era legal, assim, nessa discussão, você está resgatando. Às vezes tem muita gente ingênua que acha que o Bolsonaro é uma pessoa só e não representa esse conjunto de ideias. Eu fico até dizendo que o problema não é nem só o Bolsonaro, que já seria um problema em si, são os Bolsonaros. Ele representa uma concepção de mundo, de sociedade. E quando você fala, eu acho que isso é muito, se você puder aprofundar um pouquinho disso, ou buscar exemplificar melhor, que ele destrói as representações, que são os canais de mediação, é exatamente para poder exercer o poder de forma mais absoluta. Uma ditadura. E isso interessa ao capital da forma mais grosseira. Esse é o debate. E aí, Mineiro, você lembrou muito bem, porque é o seguinte, hoje há uma contradição entre o capital, particularmente da sua forma financeira, que domina o processo de acumulação de capital internacional, com as formas democráticas de Estado. Ou seja, durante um tempo, Zé bem, é curioso, porque você, ao longo da história, o capital era contra a democracia, mas assimilou, dentro da luta e das conquistas dos trabalhadores, assimilou a democracia. Constituiu o Estado democrático representativo. Só que chega um momento, com a globalização neoliberal, o que é que acontece? Você precisa retirar direitos, você precisa precarizar os trabalhadores. E para isso você precisa pagar menos aos trabalhadores. Como é que você faz? Você desloca todo o sistema produtivo para os países asiáticos, porque lá se pagavam salários miseráveis. E aí você cria um ressentimento nessas populações que antes eram o centro produtivo, o centro industrial nos países capitais centrais, que ganhavam um salário que dava para as pessoas terem um padrão de vida razoável, né? E mais, criava a perspectiva de que as futuras gerações viveriam melhor do que seus pais. Hoje, pela primeira vez, as gerações dos Estados Unidos e dos Estados trabalhadores não acreditam que vão ter uma vida melhor do que seus pais. Ou seja, então o capitalismo produziu uma concentração de riqueza, um aumento da desigualdade social e da precarização social, e veja bem, como é que você garante isso? Criou estruturas supranacionais. Supranacionais para substituir as antigas formas do Estado Nacional. E aí o poder real não está mais nos governos do Estado nacionais. E aí a população começa a se frustrar, porque ela vota para eleger um governador, um governante, e ele não consegue fazer nada do que prometeu. E aí o que é que acontece? As pessoas deixam de acreditar na democracia e você deixa um espaço para quê? Para a extrema-direita se colocar como a alternativa ao sistema. E aí tem um papel da esquerda. A esquerda, ela terminou sendo coadjuvante do processo de difusão da ideologia neoliberal e perdeu o protagonismo que sempre caracterizou a esquerda, de fazer a crítica das limitações da democracia representativa e se apresentar como um projeto alternativo. Então, a partir do momento que você não tem mais um projeto, o socialismo deixou de ser uma alternativa. E a alternativa virou o quê? Direita e sistema. A direita aparece como antissistema, que na verdade não é. A direita é a expressão condensada dos interesses do grande capital internacional. Porque hoje a democracia ela é incompatível, ela se tornou incompatível com os interesses do capital. Por isso que essa eleição ela é decisiva. Ou seja, a eleição de Lula, a eleição de uma bancada federal, de senadores comprometidos com o projeto de uma sociedade democrática, do respeito à democracia, da recuperação de direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos povos originários, das populações que estão sendo marginalizadas e perseguidas. Isso é fundamental para que a gente possa vislumbrar um projeto minimamente, de sociedade minimamente, que as pessoas consigam sobreviver com dignidade e respeito aos seus direitos. Então, nós não estamos numa eleição como uma eleição qualquer. Nós estamos numa eleição decisiva, por isso que a gente não pode ter uma postura passiva diante do processo político. A gente tem que eleger deputados estaduais, deputados federais, governos estaduais, uma bancada no Senado e eleger Lula dentro desse projeto de uma frente democrática ampla, onde toda e qualquer força que tenha, força política e social, que tem algum tipo de antagonismo, que tem algum tipo de contradição com a extrema-direita, tem que ser atraída. Tem que ser atraída para esse projeto. Porque a luta hoje é para reconstituição e recuperação da democracia.
não é mais uma luta para você avançar em direitos, é a luta para você restaurar direitos. Então, se a gente não compreende isso, a gente começa a fazer críticas a, por exemplo, as alianças que Lula está construindo, porque a gente não entendeu qual é a natureza desse sistema, desse governo. Então, quer dizer, isso para mim ela é fundamental no debate, sabe? João, só para a gente, acho que o tempo nosso, a gente ficaria aqui sendo privilegiado com a sua aula, porque a nossa ideia, né, Diva, quando a gente começou, vamos fazer um Pode Esperançar e tal, para tentar dar um pouquinho de conteúdo, de reflexão, né, de provocação, porque às vezes o pessoal, quando a gente está em pré-campanha, as pessoas ficam muito achando que é pragmatismo da gente tentar auferir apoios, né? E a gente tem uma ideia, João, que não é só isso, né? Isso é fundamental. Agora, nós precisamos ter ideias do que nos alimenta. Então, uma conversa com você é uma alimentação para nós, é um alimento para nós, né? Dá sentido ao que a gente faz. E aí, só para a gente ir fechando aí, Diva, vai falar para fechar um pouco essa questão, João. Nesse momento que nós estamos, eu fico brincando que a gente tem que alimentar a esperança que nós temos capacidade, possibilidade de vencer a extrema-direita. Para mim é central a tarefa de vencer a extrema-direita. Qualquer outra tarefa é secundária, qualquer outra divergência nesse sentido é secundária. Nós precisamos entender isso. A centralidade do tempo que nós vivemos hoje é derrotar a extrema-direita no Brasil. Para poder derrotamos, o que nós vamos fazer? Depois nós vamos ter as nossas divergências, evidentemente, diferenças, mas nós precisamos fazer isso, porque senão aprofundar mais ainda a destruição do Estado. Então, eu achei um pouco isso, João, para a gente poder fechar e ouvir a sua conclusão dessa história aí, a sua fala, e Diva também fazer um pouco essa reflexão aí. Eu estou aqui anotando tudo, respirando, porque eu acho que esse é um momento que a gente também precisa se preparar, porque a gente está descendo para as comunidades, né? A gente está vendo o impacto disso na vida real das pessoas, o impacto disso na estrutura. Isso que você estava falando, né, dos direitos, da retirada dos direitos, a gente está vendo na prática, né? Então, a gente está sentindo como é difícil, inclusive, falar sobre eleições, né? Como as pessoas estão desanimadas. E nosso objetivo é de pensar como esperançar, mas para isso a gente precisa entender o contexto. Então, a gente entendendo aqui esse desenho, entendendo por que a gente precisa se preparar e por que essa frente ampla, por que a gente precisa enfrentar esse debate, porque tem a ver inclusive com isso, né? Se a gente quer continuar fazendo essas rodas de conversa com as pessoas, e a gente quer ouvir as pessoas, mas a gente quer esperançar também as pessoas, né? Porque aquilo que a gente estava falando antes, o debate de identidade ele tem crescido, ele tem ganhado um lugar especial, mas ele tem ganhado porque justamente a ausência do povo é a ausência da estrutura, e é isso que está em jogo, né? Tem muito comentário aí, menino? O último comentário que eu vou fazer é o seguinte: eu acho que o maior êxito do neoliberalismo foi no plano ideológico. Por que no plano ideológico? Porque ele criou na população o descrédito nas ações coletivas, nas formas de resolução dos problemas a partir da organização e da luta coletiva. Ou seja, criou a ideia da pessoa de que ela sozinha pode resolver seus problemas. E que ela, dependendo da iniciativa dela, ela vai resolver todos os seus problemas. Vai se tornar um empreendedor, vai resolver o problema da miséria, o problema da falta de segurança. Então, quer dizer, essa é a pior desgraça do neoliberalismo. Tá? Aí você cria uma situação de apatia na população. Porque se eu não me sinto incapaz de junto com outra pessoa que está vivendo as mesmas condições que eu, a gente sentar, se organizar, lutar para você ter alguma conquista. Se eu acho que eu posso resolver os problemas sozinho, então isso cria uma situação de muito favorável para a extrema-direita. Porque nessa situação de apatia e de conformismo, as pessoas vão achar que pode vir um salvador da pátria para resolver os problemas de cima para baixo. Que é, na verdade, um pouco isso que a gente tem visto na política brasileira. Tá? Quer dizer, o Bolsonaro ele apareceu como esse salvador da pátria para resolver problemas que as pessoas estavam incomodadas. Ao mesmo tempo, mostra que a extrema-direita chegou onde chegou, não foi um raio em dia de céu azul.
A extrema-direita fez um trabalho que os gramscianos chamam de organização e luta a partir da sociedade civil, de organização de uma contra-hegemonia. Ou seja, eles fizeram um trabalho de médio e longo prazo. Inclusive de formação política. Formação política. Montaram um bloco, né? Veja bem, quer dizer, eles fizeram aquilo que a gente fez durante a ditadura. Exatamente. Ou seja, então as pessoas às vezes não entendem, um monte de organizações, de think tanks, de institutos, financiamento externo, capacitação. Os caras conseguiram inclusive uma coisa fantástica, que é pegar o seguinte, tem uma forma de autofinanciamento usando as redes sociais. Você monetiza, entendeu, as redes sociais e ganha financiamento das grandes empresas de tecnologia para fazer política ideológica. Quer dizer, a gente que tem a maior dificuldade, a esquerda tem a maior dificuldade de fazer a luta política porque não tem recurso. A direita resolveu isso, pegando o quê? A questão do ódio, da fake news, porque qual é o problema dos algoritmos? O problema dos algoritmos é que ele vai quanto mais polêmico for um assunto, mais ele vai tornar público aquilo. E o fake news é exatamente isso. Quer dizer, tem alguns marqueteiros americanos que tudo que Bolsonaro fez aqui é uma cópia do que os caras fizeram nos Estados Unidos. Ou seja, ele não inventou nada, ele está apenas copiando um modelo que deu certo para a extrema-direita em escala internacional. E curioso, tem financiamento internacional? Tem, mas eles conseguiram uma forma legal de, usando as fake news, tá certo? Pegar as redes sociais como elemento de financiamento da ação político-cultural. Quando eles falam em guerra cultural, é guerra cultural mesmo. Mesmo. Tá? Eles fizeram isso, eles praticaram isso, violento. Né? Porque eles têm essa visão, não tem tolerância, não tem tolerância com quem pensa diferente. Tá? E aí entra o viés miliciano do grupo que está no poder. Na verdade, o que a gente tem no poder hoje é o esgoto da democracia, ou seja, que estava no esgoto da democracia, que estava identificado com os purões da repressão, com os grupos de extermínio, o crime organizado, hoje está no poder. Então esse é o risco. O risco é que a gente destrua o que tem de instituições, que pode preservar os interesses individuais, sociais e políticos de cada cidadão e cada cidadã, para virar uma sociedade onde manda quem tem mais força e que tem mais capacidade de usar a violência. Mas, João, e a gente pode esperançar para concluir? Pode. Eu acho que esse é o momento decisivo. Não se pode ficar em casa e fazer militância achando apenas que participação em rede social resolve o problema. Você tem que fazer a luta nas redes sociais, mas você tem que ir para a rua. Vai ser uma campanha difícil? Vai ter muita provocação? Vai ter violência? Vai. Mas a gente precisa sair do torpor e da passividade e encarar isso como uma luta decisiva na história da sociedade brasileira. Por isso que eu digo, é democracia versus barbárie. Então a gente tem que destruir o fascismo. Para destruir o fascismo a gente precisa mobilizar a população. A população precisa acreditar que ela pode, através do voto, através da organização. Por isso eu acho muito importante essa questão dos comitês populares, porque ele cria um gancho importante para você mobilizar a população na campanha e já deixar uma semente de organização popular para apoiar ações do futuro governo Lula. Então, esse é o caminho. O caminho é o quê? Sair do individualismo, sair da passividade e apostar na ação coletiva e que é possível mudar. É possível e necessário mudar para que a gente tenha um país onde a gente possa voltar a sorrir, voltar a se confraternizar com os demais colegas, os demais brasileiros. Mesmo que pense diferente de nós, mas a gente não precisa usar da violência e do ódio para quem pensa diferente de nós. Nós temos que construir uma sociedade democrática onde a tolerância seja a base do respeito à diversidade de pensamento e de opiniões. Então, esse é o futuro de uma sociedade democrática. Sem isso, é ditadura, é absolutismo, obscurantismo, é negacionismo em todos os sentidos. Bom, então a gente vai, aí, ó, pode esperançar que chave de ouro. A gente quer agradecer, viu, professor João, como a gente está começando, está aprendendo também, viu, ninguém aqui, é a primeira vez que eu participo assim, fazendo, articulando um podcast, então para nós foi muita honra contar com você, com a sua provocação aqui. O pessoal está dizendo, olha, essa aula aí tem que ser reproduzida em outros locais, vai ficar aí no nosso canal, nós vamos incentivar que as pessoas possam, né, Divaneide, ter acesso ao que nós tivemos aqui hoje, né? Divulguem o canal, divulguem aí essa caminhada. E é isso, né, Diva? Para fechar também,
Gratidão a você, viu, cara? Agora é hora de esperançar, né? Sucesso para a iniciativa de vocês. Espero que cada vez mais vocês consigam mais pessoas para assistir e que promovam esse debate. Esse debate é fundamental para construir essa alternativa democrática. Pois fique ligado, viu? Nós vamos fazer pelo menos uma vez por semana com temas. E se você tiver sugestão, nos encaminha aí que nós vamos providenciar como é que a gente tira o papel. É isso, muito obrigado. É isso, gratidão. Já chegaram sugestões, viu? Aqui Pode Esperançar já nasceu bom, viu? João Emanuel aqui trouxe pra gente a esperança da luta. Ótimo. A gente tem pessoas como o João que nos instiga a pensar em sair da nossa comodidade. É isso. É isso. Vamos esperançar.